Bom dia, irmãos. Gostei. Irmãos, vamos continuar nossos estudos sobre as pessoas que Deus usa. Hoje nós vamos estar falando de João Batista. E eu convido os irmãos a estarem abrindo suas Bíblias em Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, versículo 1 ao 14. João Batista, o homem a quem Deus usa. E o propósito da nossa lição nessa manhã é Lucas 3, de 1 a 14. E nós entendemos que nós temos que nos dispor a ser usados pelo Senhor. Ô, bênção, obrigado. Então, no final da lição, nós temos que entender que nós temos que nos dispor a ser usados pelo Senhor. Então, vamos lá. Lucas 3, de 1 a 14, estarei lendo, os irmãos acompanhem suas Bíblias. As irmãs. Mas tem um diácono, ele está de plantão, vou direcionar ele também. Vamos lá. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia, e Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz frutos, bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. E então as multidões o interrogavam, dizendo, que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram, mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes, não cobreis mais do que o estipulado. Também os soldados lhe perguntaram, e nós, que faremos? E ele lhes disse, a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Soldo aqui é o salário do soldado. Então, contentai com o seu salário, ou seja, não seja corrupto, né? Não faça coisas erradas para obter maiores ganhos. Contente com o seu salário, seu soldo. Oremos. Graças te rendemos, Deus, por mais esse dia maravilhoso. O Senhor nos deste essa bênção, a bênção da vida, a bênção da saúde, a bênção de podermos, nessa oportunidade, estar reunidos em família do Senhor, em igreja do Senhor, aqui neste lugar, para podermos discorrer, conversarmos e aprendermos mais a respeito da palavra do Senhor. Oh, Pai querido, fala aos nossos corações nessa manhã. Pai, nos admoeste. Pai, nos
fortaleça, nos encoraje, ó Deus, a trabalhar na obra do Senhor, a ser pessoas usadas pelo Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, com o aprendizado que teremos essa manhã a respeito deste homem do Senhor, que foi João Batista, que os bons exemplos dele, ó Deus, seja, ó Deus, de entusiasmo para nós fazermos a obra do Senhor nos nossos dias. Tem misericórdia de nós, em toda a nossa limitação, em nossa fraqueza, e ajuda-nos, ó Deus, a cada dia mais a sermos pessoas usadas pelo Senhor. Ó Deus querido, no nome de Jesus, para a glória do Senhor que oramos. Amém. Queridos, a maior necessidade do mundo é de homens e mulheres que sejam usadas por Deus. A introdução do nosso estudo diz assim, olha, Deus não unge métodos, Deus unge homens. Às vezes você possa pensar assim, pesado, né? A gente precisa dos métodos, de estratégias, de programações, de formas de chegarmos às pessoas. Sim, com certeza. Né? Precisamos de sentarmos como nós vamos ganhar o nosso bairro para Jesus. Qual será a estratégia? Vamos ficar dentro da igreja, vamos pregar a palavra. Olha, não, talvez nós podemos ir para a praça. Podemos usar a estratégia de chamarmos as crianças, e aí as crianças aprenderão, chamarão os pais. É uma estratégia. Né? Qual foi a estratégia da igreja presbiteriana quando chegou no Brasil? Montar uma escola. Uma estratégia boa, né? Olha, vem cá. Não foi? Se você olhar a história da igreja presbiteriana e olhar nos dias de hoje, tem Mackenzie, lá em Patinga tem uma igreja, tem uma escola enorme da igreja presbiteriana. Então, assim, foi uma estratégia de quando o Simon chegou aqui, falou assim, olha, eu vou começar aqui, vou ensinar as crianças, e as crianças vêm, e nós vamos já desde baixo fazendo a base, e também os pais virão. Foi uma estratégia. Então, essa estratégia é bom, é importante? Sim, mas ela sobrepõe a pessoa, o indivíduo, o humano. Se nós só pensarmos assim, olha, tem uma estratégia boa, todo domingo, 5 horas da tarde, está cheio de gente ali passeando na FEBEM. Estratégia, a gente vai lá. Mas se nós não nos dispormos a cumprir e executar esse projeto, essa estratégia, pouco custa a estratégia estar no papel. Não é? Então, assim, e às vezes se pensa muito, estuda muito, põe muito no papel e não executa. E é isso que é a introdução da nossa lição. Fala assim, primeiro, gente, nós temos que nos dispor, dizer a quem enviarei, quem há de ir por nós? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Esse deve ser o primeiro lema, a primeira vontade de nós, em fazer a vontade do Senhor. Aí, aonde você vai trabalhar, de que forma você vai trabalhar, depois você vai descobrir. O pior, às vezes, acontece que muitas das vezes as pessoas, eu não sei o que fazer na obra do Senhor, eu não sei o que fazer, como eu posso trabalhar, mas eu não sei. Senta, ora, Senhor, me mostra. Eu quero trabalhar. Onde eu vou ser útil, aonde eu posso usar os meus dons, os meus talentos. Olha, irmãos, com certeza, Deus deu um talento para você, nem que seja um. Tem pessoas que são mais agraciadas com dons, talentos. Um instrumentista, olha que bonito, o Vinícius tocando, o Walter até brincou, né? Igual Bombril, né? Toca, canta, ensina, glória a Deus. Mas talvez você tenha um desse aí que está encaixotado dentro da bolsa, que a Vida Nova poderia estar utilizando. Eu lembro muito do meu pai. Meu pai era um homem de oração. Homem de oração. Eu cheguei uma certa vez, até me chegava e falava, mas não vejo seu pai pregando, era presbítero. Eu não vejo seu pai lecionando. Mas não era o dom dele, da oratória. Que às vezes sabe até ensinar, mas o ensinar é diferente de você estar aqui
de frente para as pessoas, conversar. Esse é o dom da oratória, o dom de conversa. Talvez muitos não tenham, mas aquele de sentar ali, chegou um visitante e olha, Jesus te abençoe, posso falar de Jesus para você? Dentro do ônibus, você está pregando a palavra da mesma forma que eu estaria aqui para um visitante. Então, assim, muitas vezes você está esperando algo grandioso e Deus quer usar simplesmente do seu momento, do seu dia a dia, do seu cotidiano, com um vizinho, com a pessoa que você encontra na rua. Deixa eu contar um exemplo aqui da minha sogra. A senhora mesmo. Nós estávamos lá, a dona Lúcia trabalhava num grupo e ela saía cantando pela rua. Ela ia da casa dela cantando, louvando. Falei, lembra disso, dona Lúcia? Gosta de cantar até hoje, né? Aí uma vez nós fomos lá num casamento, você lembra, meu bem, de uma vizinha lá? Nós conversando com a mulher, nós não conhecíamos a mulher falou assim, eu conheço a senhora. Eu falei, quem que é? A senhora não é uma mulher que passa cantando. Não, você lembra dessa história da mulher? Não lembra não? No casamento nós fomos lá da filha da Lu. Nós estávamos lá no casamento de uma pessoa que não conhecida da dona Luz, nós fomos, ela é conhecida nossa também, a filha dela. Aí, do nada, a senhora falou, mas eu conheço a senhora. Estava evangelizando, gente. A estratégia dela foi sair cantando hinos no meio da rua. E a pessoa falou assim, essa mulher canta, que bonito, que música será essa? Não é evangélica, não conhece a palavra. Forma de evangelizar. Foi a forma que ela arrumou. E deu certo, pelo menos a pessoa ouviu. Não pode chegar diante do Senhor, eu não conheço o Senhor. No dia que Deus chamar, né? Essa não vai ter mais por inocente. Ela ouviu. Então, irmãos, estratégia interessante, sim. Mas Deus quer usar, quer nos usar para a obra dele. Sim? Um grande desafio hoje que nós temos na igreja com relação... vamos falar com relação a serviço, né? Porque o serviço são pessoas que se dispõem, né, a estar na igreja, a servir. A gente vive uma época, né, que já vem de alguns anos dentro da igreja, não só da igreja presbiteriana. A gente está vivendo uma época de muito egoísmo, no sentido de que a gente está olhando muito para nós mesmos, né? Os nossos compromissos, o que nós temos que fazer na nossa vida cotidiana. E, consequentemente, esquecendo da vida da igreja, da vida do reino, estou falando, né? Hoje nós temos, em geral, eu acho que isso é do brasileiro, poucas pessoas servindo na igreja, porque ninguém quer. Ninguém quer se comprometer um sábado à tarde de fazer alguma coisa. Porque o sábado à tarde, eu tenho que descansar, tem também, né? A gente não é quadrado ao ponto de não aceitar essas coisas. Mas aí mas aí você ter um trabalho na igreja e virar uma exceção também é um problema, né? Então a gente precisa urgentemente, a igreja brasileira, parar e pensar que, em primeiro lugar, é o reino dos céus, nos colocarmos à disposição desse serviço ao Senhor, e, em segundo lugar, são as outras coisas que nós temos. Porque não é a realidade que a gente vive hoje. Hoje, a nossa realidade são de pessoas dentro de uma igreja, e isso é geral, tá, gente? Não estou falando de vida nova, não, mas também da vida nova. Nós temos pessoas com muitos compromissos fora e que não conseguem se comprometer com o serviço da igreja. E isso, de alguma forma, é não se colocar à disposição do reino de Deus, né? Não se colocar a serviço de ser usado por Deus para o trabalho com ele. E olha o contexto em que João começou a pregar. Havia mais de 400 anos que a nação de Israel estava sem ouvir a palavra do Senhor, sem ouvir um ato profético, sem ouvir uma voz profética. E aí nós vamos ver aqui mais para frente que então a sociedade como um todo estava corrompida. Olha aquela situação que Deus chama então esse homem para estar pregando a palavra de Deus. Então ele não veio de um palácio, ele veio, mas veio a palavra do Senhor de João. Aonde? No deserto. Deus usa gente às vezes até estranha. Nós vamos ver aqui. João Batista era um homem que se vivia com roupas de animais, peles de animais.
não era um terno bonitinho, da boca apertadinha, igual do nosso pastor, né, alinhadinho. O meu também já estão apertadinhos, eu já fui para essa moda agora também das pernas apertadinhas, né? Mas era um homem estranho. Olha só quem que Deus usou. João Batista era fruto então da profecia, como nós vimos lá em Isaías. A resposta da oração, veio o milagre do céu. Então vamos lá, primeiro ponto. É um homem com uma missão. Vamos fazer então algumas perguntas para nós começarmos a entender quem era então esse João Batista. Primeiro, por que Deus usou João Batista? Vou ler um texto lá em Mateus 11, 7 a 11. Jesus dando testemunho de João Batista, do versículo 7 a 11, do capítulo 11 de Mateus. E então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João, perguntando ao povo, que saístes a ver no deserto? Ou que a multidão estava indo atrás de João. Olha, tem um homem pregando aí, falando umas coisas aí, muito tempo sem ouvir, aí a multidão estava indo atrás dele, lá onde ele estava no deserto. Um caniço agitado pelo vento, o que é caniço? É uma cana, uma caninha fina. Vocês estão achando que ele é nada, algo que o vento joga para lá e joga para cá? Vocês estão achando que ele é um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver um homem vestido de roupas finas? Ora, o que vestes roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Ele é de quem está escrito: eis aí, eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Isso foi Jesus dando testemunho desse homem, quando chegou diante da multidão, e a multidão falava: vocês estão vindo aqui para quê? Qual é a intenção suas? Qual o objetivo? É para ver um profeta, um homem de Deus? Então é esse aí. Esse que está endireitando o caminho, esse que está indo na minha frente, preparando o meu caminho. Então ele não era apenas um caniço balançado pelo vento. Ele era uma lâmpada que ardia e alumiava. Está lá em João 1, 6 a 9, eu não vou ler. Então ele não era, ele era luz, ou seja, ele se destacava diante dos homens daquele momento. Ele era realmente alguém de destaque, que chamou a atenção. Mas uma lâmpada que ardia e iluminava. Ele não buscou glórias para si, ele era como uma vela. Essa é interessante da vela aqui também, que a vela, enquanto ela tem a sua vida útil ali, né, está acesa, ela tem a mesma intensidade, vai até o final. Acabou lá a cera? Não, como é que chama? É cera? Hã? A cera dela? Acabou a luz. Mas se você acendeu lá até o finalzinho, ela tem a mesma intensidade. A não ser que um vento vem, apaga. Não, mas não é o momento, não é a questão. Mas se nada interromper isso, ela vai até o final com a mesma intensidade. João Batista era como essa vela, a mesma intensidade sempre, de destaque. Ele não era um eco, mas uma voz do que clama no deserto. O que é um eco? O que é um eco? Sheila? Pode falar, Sheila. Um barulho. Mas é um que? Uma repetição. Eu gostei da palavra, a palavra que eu queria colocar. Não é apenas uma repetição, mas ele era a verdadeira palavra. Ele foi a primeira, vamos dizer, a primeira fala, a primeira ação. O que vem depois é só repetição. Então, quando a profecia foi lá em Isaías, falou assim: ele é um eco. Não, ele era a palavra. Ele era a ação. Ele foi quem teve a iniciativa. Não era apenas um eco.
né? Não era apenas uma repetição. Ele era um homem humilde. João Batista disse: eu não sou digno, falando para Jesus, né, de desatar as suas correias, as correias das suas sandálias. Né, no momento em que foi batizar Jesus, né, eu não sou digno nem de desamarrar suas sandálias, Senhor. Mas para vocês verem o tamanho do ministério daquele homem comparado com a humildade, com a atitude dele, que muitas das vezes nós podemos nos ensoberbecermos quando você começa a ganhar destaque de alguma forma, em algum lugar, onde quer que seja, e talvez, né, levanta o queixinho, não te conheço, não vos conheço, né, e a pessoa às vezes não consegue lidar com esse momento de destaque. Isso é muito nosso, muito do homem, né? Às vezes, quando de alguma forma, você é bom nisso, hein? Aí você começa a inchar, né? Começa a se encher de vanglória. E aquele homem era um homem humilde. Mas ele também era um homem corajoso. Lucas 3,19. Olha aqui, o versículo 19. O que ele fez? Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão, por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito. Ele chegou diante do camarada mais importante da época e falou: você é um cara promíscuo. Você está separando da sua esposa? Quer ver? Como é que é o nome dela? Fazaelis. E foi para se casar com a Herodias, esposa do seu irmão, sua cunhada. Isso está errado, camarada. Aí depois, mais para frente, nós vamos ver, eu acredito que todos nós sabemos qual a consequência para João Batista de ter defrontado, colocado ali o dedo na ferida de Herodes, em que a dona Herodias não gostou muito e fez uma artimanha lá para ir de encontro a João Batista. Ele era um homem cheio do Espírito Santo. Lucas 1,15. Capítulo 1, versículo 15. Falando dele, olha, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já no ventre materno. Desde o ventre materno, esse homem já estava com essa obra nas suas mãos, já estava predestinado para isso. João Batista era um homem cheio do Espírito Santo, desde o ventre materno. Então tá, esse foi o homem a quem Deus quer usar. E como então Deus usou João Batista? Vamos voltar os nossos olhos aqui para o versículo 5 do capítulo 3. Todo vale será aterrado. Aqui nós temos umas analogias que nós vamos levar para o meio prático. Todo vale será aterrado, e nivelado todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados. Então, para aterrar os vales é uma depressão, um buraco, um abismo na vida do povo, algo que separa o povo de Deus, uma depressão, um buraco, um abismo. A pregação de João Batista veio então para nivelar, para aterrar. Você aterrando, você coloca ali em condição de chegar ao outro lado. Há abismo na vida do povo, impurezas, desânimos, comodismo, mundanismo. E essa pregação de João Batista veio para isso, para aterrar esses vales, acabar com isso no meio do povo. Mas veio também para nivelar os montes. E aqui nós podemos entender que montes fala de algo grandioso, que a gente deixa crescer dentro de nós, que eu acabei de falar. Soberba, orgulho, por isso que fala nivelar.
Quando você começa a nivelar, você começa a tirar ali, cortar de cima, para chegar até embaixo. O orgulho, soberba, tudo isso que às vezes que a gente deixa sobressair dentro de nós, a gente permite que o velho homem sobressaia, e aí começa a vir sentimentos que venham a atrapalhar a nossa comunhão, o nosso trabalho diante do Senhor. Além então de aterrar os vales, nivelar os montes, endireitar os caminhos tortos. Caminhos tortos é caminhos errados. Direções erradas que às vezes nós tomamos, e aqui a pregação de João Batista fala assim: arrepende do seu caminho errado, arrepende da sua conduta, vocês têm que ter um arrependimento para que haja conserto nas suas vidas. Caminhos escabrosos fala de algo que está fora do lugar, algo fora de lugar. Aí a lição fala assim: olha, pense agora você diante de Deus, como está a sua vida diante de Deus, quais os caminhos que vocês estão tomando, quais as atitudes que vocês estão tomando. Nós estamos, deixa eu colocar no meio, nós estamos tomando. Como está a nossa vida devocional, nosso casamento, nossa vida financeira, nosso compromisso diante de Deus, financeiramente falando também, dízimo. Tem hora que é uma área complicada, né, da gente mexer. Como está a nossa vida? Será que está meio torto? Será que nós vamos ter que cantar com a musiquinha? Aí, menininho, torto. A pregação de João Batista veio para isso também, para endireitar os caminhos e para acertar então esses caminhos escabrosos. Ele é um homem com uma mensagem. Qual a mensagem de João Batista? Qual era a base da mensagem de João Batista? Alguém sabe? Vamos lá. Sim, mas de que forma que ele se dirigia ao povo? Arrependimento, exortação. Então, a forma que ele, de primeiro impacto, a primeira forma que ele abordava o povo: arrepende. Porque com certeza você está com a vida toda escabrosa, está indo por caminhos tortos, arrepende. Então, a base da pregação de João Batista era: arrependa-se. Arrependimento para a salvação. A palavra de Deus, então o que ele pregava? Era a palavra de Deus. Versículo 2 que lemos. Sendo sumo sacerdote Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João. Então, João apenas transmitia a palavra de Deus. Então, a palavra que João Batista usava era, com certeza, a palavra de Deus. Depois, então, desses 400 anos de silêncio profético, em que não houve nenhuma pessoa que falasse a respeito de Deus, apontasse o erro da nação, trouxesse a nação à presença do Senhor através da pregação da palavra, aparece esse homem. Porque essa nação havia se desviado da presença de Deus. A nação estava corrompida. Então, essa mensagem de arrependimento era necessário. Era de suma importância que o povo entendesse que ele precisava retornar ao caminho correto, que era a presença e o caminho do Senhor. E importante a destacarmos que João não estava interessado em agradar aos homens. Poderíamos até dizer: ele é meio hostil, né? Como é que ele chegava? Raça de víboras. Ele não chegava tocando o ombro assim: ô irmãozinho, ô meu querido, Jesus te abençoe, Jesus é amor.
Vamos já chegar como diz outro, já chutando. Eu posso meio ser grosseiro, mas ser raça de víbora. Querendo destruir a base, né? Ali, já desde o início ali, né, discipular com as bases, teorias, doutrinas, né, doutrinar, né, as nossas crianças da forma errada. E o interessante, o Nelson, que você começou aí, agora a lição começa a fazer um paralelo da época com nossos dias atuais. Então, assim, João Batista, ele veio a pregar, então, numa época de uma crise moral na nação. E aí os líderes religiosos da nação estavam corrompidos. Anás e Caifás eram sumos sacerdotes. Olha os líderes da, da, da igreja, da religião, que deveriam estar ali corrigindo, admoestando, eles nem conheciam a Deus. Né? Status. Pois é. Então, além dos líderes religiosos, o líder da nação, como nós falamos, Herodes, então estavam todos atolados em uma crise moral. Aí ele começa. Nosso país atravessa uma grave crise moral. Lares sendo destruídos, tráficos de drogas crescendo, o nosso parlamento se enchendo de lama e de corrupção. Então, nós vivemos hoje dias não muito diferentes dos de João Batista. Não muito distante da época de João Batista. Também estava, além de uma grave crise moral, também estava numa grave crise social. O povo trabalhava, mas Roma ficava com o lucro todo. Reinava a pobreza, a fome, o desespero naquela época. E o Brasil? O Brasil é o segundo país do mundo com a pior distribuição de renda. A segunda pior distribuição de renda do mundo, ou seja, os brasileiros são um povo pobre. E está empobrecendo mais. Se destaque e os ricos ficando mais ricos, os pobres mais pobres. Então, esse era o contexto em que João Batista chegou naquela época a pregar, que além de uma grave crise moral, uma grave crise social, que se assemelha muito aos nossos dias de hoje, mas também uma grave crise política. A nação estava nas mãos de homens maus. Pôncio Pilatos e Herodes eram homens terríveis. E eles eram o que estavam lá, o espelho para a nação. A nação vendo esses homens, líderes políticos, tão devassos. A nossa representação política hoje, como está? Agonizamos, sem comentário, né, Sheila? Agonizando. Aí nós podemos dizer que temos alguns Herodes, Pôncios Pilatos nos governando. Infelizmente, irmãos, é a realidade do nosso país hoje, também não muito distante do momento em que João Batista estava pregando. Uma época de crise espiritual da nação. 400 anos sem ouvir a palavra do Senhor. Hoje parece que, se for olhar, nós somos 400 anos também sem ouvir a palavra do Senhor. João Batista está começando a precisar, nós estamos precisando de começar a surgir alguns João Batistas aí do meio. Porque o cristianismo, nos dias de hoje também, irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis também, por estarmos nos omitindo, deixando de nos dispor, deixando de, às vezes, começar a confrontar o que está sendo feito. É difícil,
estamos vendo aí que as manipulações que acontecem, que se nós, às vezes, começarmos a defrontarmos, vamos começar a aprender muito crente aí. Isso não está muito longe de acontecer, não, meus irmãos. A intenção é essa mesmo, calar os cristãos, a intenção é essa mesmo, em que só o que se pensa do lado de lá é o que é o correto, o que se pensa, a forma de conduzir é o lado de lá mesmo. E então nós vemos esse cenário em que João Batista ele se defrontou, ele se deparou, e que nós começamos a imaginarmos, não está distante de nós. É algo que realmente, se formos olhar, é algo que está se repetindo mesmo nos nossos dias de hoje. Então nós temos que nos confrontar, eu, Rubens, Nelson, olhe para si, olhe dentro de você. Irmão, se nós clamarmos a palavra de Deus, se nós calarmos, ele dá um exemplo até meio grotesco, fala assim, as pedras vão clamar. Vocês vão começar a ouvir pedra falando aí, ó, evangeliza, evangeliza. Opa, que é isso aqui? A pedra fala de Jesus. As pedras vão começar a falar com a gente. Fala assim, oh, se você não for falar, eu vou falar. Eu vou sair quicando aí e vou começar. Porque realmente, irmãos, nós estamos nos omitindo e às vezes até nos acovardando. O cenário em que ele pregava e quem ele demonstra que Deus pode trazer restauração para a nação a partir do próprio caos. Então nós vamos ver alguns pontos aqui, que não importa o local, não importa a pessoa, Deus usa a pessoa, é o que eu comecei a falar lá, né? O camarada era um camaradinho esquisito. João Batista não era uma pessoa de feição. Você só olhava, olha, esse realmente tem pompa, que pregador, homem. Mas primeiro nós vamos falar sobre o local. Onde que ele pregava? Não era dentro de um palácio, não era dentro de uma igreja bonita como a nossa, com ar-condicionado. Era no meio do deserto. Ou seja, aonde que você vai fazer a obra do Senhor? Não importa, meus irmãos. Não espere para que seja dentro das quatro paredes dessa estrutura. Não importa. O local parecia impróprio, era o deserto. João não pregava no templo, nas sinagogas, nas praças bonitas de Jerusalém, mas era um deserto árido. E o que há de se destacar é o seguinte: o pessoal ia atrás dele. O pessoal estava sedento. Aonde que João Batista estava? Nós vamos lá, é porque lá na Vida Nova está tão quente, lá tem ar-condicionado. Ultimamente o pessoal está até brincando, né? Nós vamos ficar aqui dentro, vamos dormir aqui, porque está tão fresquinho a igreja. Não. João Batista está lá no sol escaldante do deserto, e o pessoal estava indo atrás dele para ouvir a palavra. O local era um local hostil, era um local ruim, sem estrutura nenhuma, às vezes ele em cima de um montinho de terra, de areia, em cima de uma pedra, raça de víboras, arrependa-se, o pessoal ainda estava indo não é para ganhar tapinha nas costas, não. Opa, o homem aqui é bravo, o homem aqui, ele realmente, como Deus chama, na regulagem mesmo, ele pega pesado. Agora vamos à apresentação pessoal. Poderia parecer imprópria, né? Vestia-se de pele de camelo. Devia ser algo parecendo aquele desenho antigo, os Flintstones, né? Tinha aquela roupa de animal. Devia ser algo parecido com aquilo, irmãos. Se fôssemos olhar, falar assim, rapaz, né? Roupinha meio estranha a sua. Mas esse foi o homem a quem Deus levantou e usou para fazer a obra dele. Não se importava com as palavras bonitinhas, calmas. Não se importava-se com as vestimentas
mas sim o que ele deveria falar. E a multidão era atraída. Vinham a eles de Jerusalém, toda a Judéia, toda a circunvizinhança do Jordão. Que Deus levantava homens nessa nação, que Deus levante homens nessa nação com a fibra de João. Mais um desafio que a lição põe aqui. Olha, então assim, apesar do local hostil, apesar do homem hostil, Deus usava aquele homem e a pessoa estava indo atrás dele. As pessoas que ele chama ao arrependimento revelam a sua ousadia na pregação, a sua ousadia espiritual. Versículo 7 e 9 do nosso texto. Dizia ele, pois, as multidões que iam atrás dele, que saíam para serem batizadas, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer há entre vós mesmos, temos pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto machado à raiz da árvore, toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. E então as multidões o interrogavam, dizendo, que havemos, pois, de fazer? Vamos lá. Quem era o público, então, que João Batista estava pregando, estava chegando até eles? Os primeiros aqui, nós vemos aqui os fariseus e os saduceus. Quem eram esses fariseus e saduceus? Eles eram dois grupos religiosos mais principais da época lá de Israel. Os fariseus tinham a mentalidade mais religiosa, ou seja, mais voltados para a religião, religiosos. E enquanto os saduceus estavam mais voltados para a política, né? Religiosos, mais atuantes dentro da política. Esse era o público em que João Batista começou a pregar para ele, denunciando o erro deles, denunciou que eles estavam muito parados, conservadores demais. A religião judaica estava tomada por um bando de homens não convertidos. Então, esse foi o primeiro alvo ali de João Batista, os fariseus, os saduceus. E aí nós vimos também pessoas comuns, a multidão. A multidão chegou para ele e falou assim, olha, nós realmente nos arrependemos. Realmente a sua palavra tocou o nosso coração. E nós agora queremos servir esse Deus. O que nós temos que fazer? O que ele falava para a multidão? Então tudo bem, vamos pôr isso em prática. Se você tem 2 túnicas, pegue uma e dê uma para outra pessoa. Se você tem mais alimentos, condição financeira, que o outro faça isso também. Porque às vezes é muito fácil, né? Eu te amo, irmão. Ô, minha irmã, eu te amo. Aí veio a necessidade do irmão. Ah, não, então Deus te abençoe. Então ele falou assim, olha, vamos pôr essa realidade, o que é comunhão, o que estarmos juntos, o que Deus quer de nós, estarmos juntos com o mesmo intento, com o mesmo caminho a seguir. Vai lá, se você vê que o irmão está precisando, vai lá e faça isso. Foi assim que ele se dirigiu às multidões. E também foi aos publicanos. Olha o versículo 13. E aos 12. Foram também os publicanos para serem batizados e perguntaram, mestre, que havemos de fazer? E João Batista respondeu para eles, não cobreis mais do que o estipulado. Quem eram os publicanos? Ele já falou aqui. Quem eram os publicanos? Cobradores de impostos. E naquela época era uma turminha que se corrompia muito fácil. Porque eu acredito assim que não tinha muita questão assim, é 11%, né, desconta do salário mínimo seu e não. O negócio lá, o cara chegava assim, não, deixa eu ver aí. Nós vamos levar que você tem 3 galinhas, 4 porcos, nós vamos levar
Dessas 3 galinhas, nós vamos levar 2, tem 4 porcos, nós vamos levar 2 porcos. Esse é o imposto. Vem cá, me dá aqui. Eu acho que, imagino eu, pelo que a gente sabe, mais ou menos, que a forma era essa. Todos os cobradores de impostos, eles eram bem financeiramente, porque corrompiam, roubavam, faziam atos ilegais, usurpavam da população. Apesar de termos regras, muitas das vezes, que nem sempre são cumpridas, né, Renato? Mas, mais não cumpridas do que cumpridas, mas imagine naquela época, então, que acredito que nem regras existiam. O cara praticamente falava a sua regra naquele momento, e ai se da pessoa fosse contra esse cobrador de impostos. E aí eles chegam, então, aqueles que se convertem, falam, o que nós devemos fazer? Trabalhe direito, seja justo, seja honesto, não cobre mais do que o estipulado. E aí vem os soldados também, né? Os soldados chegam também e falam assim, olha, nós também nos arrependemos, a sua palavra chegou ao nosso coração, o que nós temos que fazer? E ele disse aos soldados, olha, não maltrateis ninguém, não denuncie falsamente a ninguém, e também não seja corrupto, contente com o seu salário. Então, esses foram os alvos da pregação, os fariseus, os saduceus, toda a multidão, os publicanos, os soldados que estavam ali também se arrependendo. Essa era a palavra dele. E também Herodes, né, que nós começamos a dizer, olha o versículo 19 do capítulo que lemos, mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e não só isso, mas por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito. Então, João Batista vai lá, então, se defronta com esse homem, o líder da época, e fala, você está errado. Você também faz parte da raça de víboras lá. Se converta. Deixe o seu caminho mau. Não tem esses atos terríveis que você está fazendo. Então, esse foi o alvo, o público-alvo alcançado pela pregação de João Batista. E nós vamos ver que ele também é um homem com uma convicção. A palavra de Deus é categórica, mas já está posto o machado à raiz da árvore. Essa frase é o seguinte, se existe uma árvore, você corta mais em cima, o que pode acontecer com ela? Pode brotar, né? De novo, né? Ele falou assim, nós vamos cortar pela raiz. O machado vai lá na raiz, cortou na raiz ali, acabou. Renato, isso mesmo, Renato, acabou. A pregação da palavra de Deus não tem dois. Ou ela é para salvação, meus irmãos, ou ela é para maldição. Ou ela é para salvação ou para condenação. A mensagem de Deus é de arrependimento e viver ou não se arrepender e morrer. Não tem outra opção, não tem plano B, não tem um outro caminho. Ou aceita salvação eterna. Senhor, aceito o Senhor como Salvador da minha vida. Não aceitando é maldição eterna. A mensagem de Deus é um apelo urgente. Apelo de Deus alcança os religiosos, a multidão, os soldados, os publicanos. Deus disse que o machado está posto à raiz. Não dá mais para esperar. O tempo é agora. João Batista estava pregando aquilo. Hoje é o tempo de arrependimento. Nós temos que usar a mesma expressão, irmãos. Hoje é o tempo de arrependimento. Renato. E isso, aí talvez até, minha consciência. Até um ditado que às vezes é complicado. A minha consciência não me acusa, então não é pecado. A Bíblia não fala isso, não, irmãos. Pecado é toda a transgressão da lei de Deus. Então, às vezes, nós usamos
né, Renata? A estratégia de falar assim, mas, bom, eu acho que não é errado. Você fez alguma coisa errada. Mas aí você tenta, de alguma forma, dar uma maquiada naquele negócio que você fez, mas pensando bem, partindo desse princípio, não é errado, a minha consciência não acusou. Pequei, não. Senhor, tá vendo como é que... Galhos. Pois é, aí que é o problema, né? E é um trapo de imundícia. É a fábrica de ídolos, igual Agostinho falou uma vez, que eu falei que realmente o nosso coração é totalmente corrompido. Se nós deixarmos nos levar pelo nosso coração, o que vai acontecer? Então, nós vamos realmente deixar nos levarmos por... É o que o pastor falou, que eu acho que na última pregação, que o pecado... o pecado é bom, sim, irmão. Vocês acham que, né, o que diz é gostoso? É gostoso. Por que a gente fala isso? Porque o velho homem gosta do pecado. E quando nós deixamos o velho homem sobressair, aí ele se deleita. Por isso que existe a briga espiritual, essa luta espiritual do que o que nós, às vezes, queremos realmente fazer e o que devemos fazer. Nós devemos seguir o que o Senhor nos orienta, mas, às vezes, nós nos deixamos pelo que nós queremos. E, às vezes, nem sempre o que nós queremos é o que devemos. Não é mesmo? Irmãos, concluindo, o arrependimento prepara o caminho para uma grande bênção. Uma bênção sem limites. Toda a carne verá a salvação de Deus. Quando a igreja se arrepende, o mundo vê a salvação de Deus. Quando a igreja volta para Deus, o mundo experimenta então essa salvação essa bênção sem limites. Irmãos, Deus tem bênçãos sem limites para nossas vidas. Bênçãos grandiosas para nossas vidas. Arrependamos nós para alcançarmos essas bênçãos sem limites. Deus também quer para nós bênçãos inequívocas. Que bênçãos inequívocas? O que seria inequívocas? Bênçãos que não tem dúvida, não tem erro, não tem engano, ou seja, é certo. Arrepende, volte aos caminhos do Senhor, faça a obra do Senhor. Quando a igreja se arrepende, a salvação de Deus romperá além das quatro paredes. Multidões virão a Deus, o avivamento que alcança o mundo com a salvação começa com a igreja através de arrependimento. Arrependimento, alcança-se bênçãos sem medidas, bênçãos inequívocas e bênçãos indizíveis. Que seria bênçãos indizíveis? Bênçãos que não podem ser traduzidas em palavras. Eu não posso dizer, olha, a bênção que você vai receber, irmãos, é uma bênção assim, assim, assim. Não consegue se expressar em palavras o que Deus tem para você. Isso que é uma bênção indizível. Isso que está preparado para você, algo extraordinário, algo incomum que Deus está preparando para cada um de nós, a partir do momento que nós nos arrependamos, nos colocamos ali na brecha, nos colocamos ali na presença, aos pés do Senhor, para fazermos a obra do Senhor, para estarmos juntos ali com o mesmo objetivo, assim como foi João Batista, assim como João Batista pregou, assim como ele fez, atuou nos dias dele, assim devemos nós. Irmãos, concluindo então, a seara é grande, mas os trabalhadores, não, são muitos.
Nós devemos profetizar assim, irmãos. São muitos. Sabe por quê? Porque aumentou, porque hoje eu faço parte dessa seara, faço parte desses trabalhadores. Eu quero fazer parte desses trabalhadores, irmãos, vamos nos dispor. Vamos colocar a mão no arado. Quem coloca a mão no arado não pode olhar para trás. Por que não pode olhar para trás quando você está arando? Porque se você olhar para trás, vai sair tudo torto. Então, põe a mão no arado. Eu vou, Senhor. Mas quem enviarei, quem há de ir por nós? Eu. Senhor, eu vou. Eu vou fazer a obra do Senhor. Que Deus nos abençoe, irmãos, que realmente nós tenhamos o nosso coração incomodado nessa manhã a nos dispormos, a pregarmos, a falarmos a obra do Senhor, aonde quer que Deus nos enviar, aonde quer que for, da forma que for, assim como João Batista fez, façamos nós. Vamos orar encerrando? Alguém quer participar? Querido Deus, adoramos o nome santo do Senhor, porque Tu és maravilhoso e a Tua palavra nos admoesta nessa manhã, Tua palavra nos incomoda, Pai, para que possamos realmente sair da inércia que muitas vezes estamos, saímos, ó Deus, da comodidade dos nossos lares, das quatro paredes aqui da Vida Nova, e sairmos a pregar a palavra do Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Deus, em toda a nossa limitação. Tem misericórdia de nós, ó Pai, porque nós precisamos do Senhor. Nos encoraje, ó Deus, nos fortaleça, nos proteja desses dias maus, de homens maus, para que possamos, ó Deus, sim, cumprir o legado do Senhor, levantar a bandeira do cristianismo e aonde quer que formos, possamos, ó Deus, ser reconhecidos como servos do Senhor. Pessoas possam olhar e falar, ali vai um servo do Senhor, ali vai um que prega a palavra do Senhor. Ó Deus, nos abençoe nesse sentido, ó Pai. Usa cada um de nós para que possamos alcançar essas bênçãos grandiosas, inequívocas, indizíveis que o Senhor tem preparado para nós. Tem misericórdia de nós. Abençoe-nos, perdoe as nossas falhas e dê-nos o dia debaixo da tua graça e da tua proteção. Traga-nos, ó Deus, de volta a teu lar, a tua casa nessa noite para cultuarmos ao Senhor. É no nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Deus abençoe cada um de nós, irmãos.